No instante exato em que a vida te abandona, seu espírito tem apenas um breve momento para selar seu destino eterno. Allan Kardec, com uma clareza cortante, desvendou o mapa implacável do além, um guia que divide a humanidade em 7 categorias de mundos espirituais. Não se engane, sua evolução moral não é uma mera sugestão. Ela é o martelo que bate e define o seu lugar exato quando você for arrancado de seu corpo físico. Se você já sentiu a presença gélida de um ente querido que partiu, teve sonhos que pareciam mais reais que a própria realidade com aqueles que se foram, ou foi assombrado por pressentimentos inexplicáveis, então prepare-se. O que você está prestes a descobrir não só explicará tudo, mas também vai gelar sua espinha. Aqui está a verdade perturbadora. A maioria das pessoas não vai para onde fantasia que irá após a morte. Allan Kardec, com sua pena incisiva, documentou em O Livro dos Espíritos que uma esmagadora maioria, 90% da humanidade atual, está condenada a apenas 3 desses 7 mundos. E um deles é tão terrível que os próprios espíritos superiores, em sua infinita sabedoria, preferem não detalhá-lo. Nos próximos minutos vou arrancar o véu e revelar quais são esses 7 destinos, apresentar casos que provam a existência desses mundos e, o mais importante, te dar a chave para garantir seu lugar nos mundos superiores antes que o relógio da vida pare de vez. Você sabia que neste exato momento, espíritos de mundos primitivos estão encarnando na Terra pela primeira vez? São almas recém-nascidas da consciência, vindas de planetas onde a vida apenas balbuciou seus primeiros acordes. Allan Kardec os descreve com precisão cirúrgica, na questão 172 de O Livro dos Espíritos, como seres que engatinham nos primeiros degraus da escada evolutiva espiritual. Imagine por um instante um espírito que, por eras incontáveis, vagou em um estado de quase inconsciência, mergulhado em formas de vida rudimentares, onde o instinto era a única bússola de sua existência. De repente, pela primeira vez em sua jornada eterna, esse espírito desperta para a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. É como se um cego de nascença, em um lampejo de luz, recuperasse a visão. Esses mundos primitivos, conforme as revelações que Kardec trouxe, são laboratórios cósmicos, onde a consciência, sob o olhar de Deus, desabrocha gradualmente. Mas segure-se, porque o que vem a seguir vai virar sua perspectiva de cabeça para baixo. Allan Kardec deixou claro que alguns desses espíritos primitivos, ao desencarnar desses mundos, não ascendem diretamente para esferas superiores. Existe um processo de seleção espiritual impiedoso que determina seu próximo destino com base em algo que poucos realmente compreendem. Em instantes vou te expor um caso chocante, documentado por Kardec, de um espírito que havia vivido por séculos em mundos primitivos, e sua história vai te atingir em cheio. Mas antes, você precisa entender algo crucial sobre o segundo tipo de mundo, o lugar onde você e eu estamos presos agora, e a maioria das pessoas nem percebe as implicações aterrorizantes dessa realidade. A Terra. Sim, este lugar onde respiramos pertence à segunda categoria. Os mundos de expiação e provas. Allan Kardec não poupa palavras ao explicar isso em O Livro dos Espíritos, questão 172, onde ele declara sem rodeios que nosso planeta é uma escola implacável onde os espíritos vêm para queimar suas dívidas kármicas e aprender lições brutais através do sofrimento. Mas aqui está o que Kardec revelou, e que poucos se atrevem a encarar. Não estamos aqui por acaso, de forma alguma. Cada um de nós que nasce na Terra tem um propósito específico, uma dívida a ser quitada ou uma lição dolorosa a ser assimilada. Os espíritos superiores, que regem esses processos, mantêm um registro exato de cada alma que se joga nesta reencarnação. Isso significa que sua vida atual, com todos os seus desafios esmagadores, suas doenças implacáveis, suas perdas dilacerantes e seus conflitos infernais, foi meticulosamente planejada antes mesmo de você dar o primeiro suspiro. É como se antes de nascer, você assinasse um contrato cósmico,
concordando em mergulhar em certas experiências para forjar sua evolução espiritual no fogo da provação. Mas a revelação mais chocante ainda está por vir. Muitos espíritos que desencarnam de mundos de expiação e provas, como a nossa Terra, não são automaticamente agraciados com a ascensão a mundos superiores. Existe um lugar intermediário, um estado vibratório denso, que a doutrina espírita chama de umbral. E o que acontece lá vai pulverizar completamente sua visão sobre a morte. O umbral não é um mundo físico como a Terra, mas uma região espiritual de vibrações sufocantes, para onde são arrastados os espíritos que se agarram desesperadamente à matéria após a morte. Allan Kardec, em suas descrições e através dos relatos dos espíritos, aponta para experiências de almas que, por anos, permaneceram em um estado de semiconsciência, sofrendo sem sequer compreender que haviam desencarnado. É como ser lançado em um limbo psíquico, onde o tempo se deforma e o tormento mental se manifesta em sofrimento físico. Mas preste atenção, porque o que Kardec revelou sobre como escapar do umbral vai te chocar. Não é um castigo divino arbitrário. Os espíritos permanecem lá por sua própria sintonia vibratória implacável. É uma lei física espiritual inabalável. Espíritos com vibrações densas, saturados de ódio, apego material doentio, desejo de vingança ou desespero sufocante, são naturalmente agrupados nessas regiões sombrias. A única rota de fuga é através da transformação interior, da aceitação da ajuda de espíritos superiores e do desapego das ilusões materiais que os aprisionam. Existem casos documentados de espíritos que ficaram presos no umbral por décadas, até séculos, porque não conseguiam aceitar sua nova condição, obcecados por propriedades que deixaram na terra, por relacionamentos que se despedaçaram ou por vinganças que ansiavam executar. É aqui que nascem a maioria dos casos de obsessão espiritual que se manifestam entre os vivos. Espíritos umbralinos que se agarram a pessoas encarnadas, buscando satisfazer seus desejos materiais através delas. Em alguns minutos, vou te contar o caso mais perturbador de obsessão umbral que os relatos espíritas trouxeram à tona. Mas antes, você precisa conhecer algo extraordinário que Allan Kardec trouxe à luz sobre o processo de classificação espiritual após a morte. Kardec revelou que existe uma espécie de tribunal espiritual, composto por espíritos superiores que avalia cada alma que desencarna. Mas não se iluda, não é um julgamento punitivo como muitos imaginam. É, na verdade, um diagnóstico médico-espiritual, onde se determina com precisão cirúrgica o tipo de tratamento e o ambiente que o espírito necessita para continuar sua evolução. Esse processo, descrito nas obras de Kardec, revela que os espíritos superiores analisam 3 aspectos fundamentais do recém-desencarnado. Primeiro, o nível de apego que ele mantém com a vida material que acabou de deixar. Segundo, o grau de desenvolvimento moral alcançado durante a encarnação que findou. E terceiro, a capacidade de adaptação que ele demonstra diante de sua nova condição espiritual. Prepare-se para o impacto. Kardec revelou que muitos espíritos, até mesmo aqueles que viveram vidas aparentemente virtuosas, ficam temporariamente retidos em regiões intermediárias, porque simplesmente não conseguem aceitar que morreram. É como se seu apego à identidade terrena fosse tão forte que eles preferem viver na ilusão de que ainda estão encarnados, criando assim seu próprio tormento umbral. Há relatos de um médico que dedicou sua vida a salvar pacientes, mas que após desencarnar, ficou vagando por hospitais terrestres por anos, tentando continuar a operar através de médicos encarnados. Seu amor pela profissão havia se transformado em um apego obsessivo, que o impedia de aceitar sua nova realidade espiritual. Somente quando ele finalmente compreendeu que poderia servir de maneira mais eficaz do plano espiritual, inspirando médicos encarnados, conseguiu se libertar dessa prisão autoimposta. Mas espere, porque Kardec revelou algo ainda mais extraordinário sobre como os espíritos de mundos superiores orquestram o resgate de almas perdidas nas regiões umbralinas. Existem verdadeiros hospitais espirituais, conforme as descrições trazidas por Kardec,
onde equipes especializadas de espíritos se dedicam exclusivamente a resgatar e reabilitar aqueles que ficaram prisioneiros de suas próprias vibrações densas. O processo de resgate umbral, de acordo com as revelações de Kardec, segue protocolos específicos e inegociáveis. Primeiro, são enviados espíritos missionários que mantêm afinidade vibratória com os prisioneiros umbralinos, pois somente eles podem ser ajudados por aqueles que verdadeiramente compreendem seu sofrimento. Esses missionários, frequentemente espíritos que eles próprios passaram por experiências umbralinas no passado, se aproximam gradualmente, oferecendo ajuda e orientação com uma paciência inabalável. Mas aqui está a parte mais comovente e desesperadora ao mesmo tempo. Kardec explicou que muitos desses espíritos socorristas são familiares, amigos ou até mesmo antigos inimigos das almas perdidas que escolhem adiar sua própria ascensão a mundos superiores para auxiliar no resgate de seres queridos. É como se o amor verdadeiro criasse laços de responsabilidade mútua que transcendem os níveis evolutivos mais elevados. Há informações de que alguns espíritos extremamente evoluídos, que já haviam conquistado o direito de habitar mundos celestes, solicitam permissão para reencarnar temporariamente em mundos inferiores, com missões específicas de resgate espiritual. Eles vêm como terapeutas espirituais, conselheiros, trabalhadores sociais, ou até mesmo como familiares de pessoas que precisam de ajuda para se libertarem de obsessões ou vícios que poderiam arrastá-las para o umbral após a morte. E agora, você precisa conhecer a esperança que reside no quarto tipo de mundo, porque é para lá que a Terra está se direcionando, segundo as profecias espíritas, e isso vai selar o destino de toda a humanidade. Os mundos regeneradores representam uma transição evolutiva extraordinária. São planetas onde o sofrimento ainda existe, sim, mas onde a consciência moral já despertou o suficiente para que a fraternidade prevaleça sobre o egoísmo. Allan Kardec explica que esses mundos são como hospitais cósmicos, onde os espíritos se recuperam das feridas morais adquiridas em mundos de expiação. Mas aqui vem a revelação que mudou a perspectiva de milhões de espíritas em todo o mundo. As comunicações trazidas por Kardec confirmam que a Terra está em processo de transição para a categoria de mundo regenerador. Isso significa que as almas mais primitivas e violentas que atualmente encarnam aqui serão gradualmente transferidas para outros mundos de expiação, enquanto espíritos mais evoluídos começarão a encarnar em nosso planeta. É como se a humanidade estivesse passando por um gigantesco exame cósmico. Essa transição planetária, conforme as revelações que Kardec trouxe, teve seu início no século XX e se acelerará nos próximos séculos. Os espíritos que não conseguirem acompanhar essa evolução moral coletiva terão que continuar seu aprendizado em outros mundos de provas, mais brutais. É por isso que vemos tanto caos e conflito na atualidade. São os últimos estertores de uma humanidade primitiva que está sendo violentamente substituída por uma mais evoluída. Mas espere, porque o que vem depois dos mundos regeneradores vai te atingir em cheio. Imagine planetas inteiros onde a guerra não existe, onde o egoísmo foi erradicado há milênios, onde cada ser vivo colabora naturalmente para o bem comum. Esses são os mundos felizes, a quinta categoria de destinos espirituais. Os mundos felizes, segundo as descrições trazidas por Allan Kardec, são lugares onde o bem prevalece de forma natural e espontânea. Não há necessidade de leis, de polícias ou de castigos, porque cada espírito age instintivamente a partir do amor. As reencarnações nesses mundos são voluntárias e puramente educativas. Os espíritos escolhem encarnar não para sofrer ou para pagar dívidas, mas para adquirir novas experiências que os ajudem a seguir evoluindo sem cessar. É como uma universidade cósmica, onde estudar é um prazer inigualável e não uma obrigação enfadonha. Há relatos de encontros com espíritos que viveram em mundos felizes. Esses seres irradiavam uma paz tão profunda que sua mera presença harmonizava o ambiente ao redor. Eles narravam que, em seus mundos de origem,
A tecnologia estava completamente integrada com a espiritualidade, permitindo-lhes criar com o pensamento, viajar instantaneamente através da concentração mental e comunicar-se telepaticamente com seres de outros planetas. Mas o mais impressionante era que todo esse poder tecnológico e espiritual era usado exclusivamente para servir e ajudar os outros, jamais para benefício próprio. Aqui vem algo que vai mudar sua forma de ver o progresso humano. Os espíritos de mundos felizes são os arquitetos por trás dos grandes avanços científicos e morais nos mundos inferiores, como a Terra. Quando testemunhamos inventos que revolucionam a humanidade, descobertas que aliviam o sofrimento ou movimentos que promovem a justiça social, frequentemente são inspirações transmitidas telepaticamente por esses seres superiores que atuam como verdadeiros faróis de luz. Mas isso não é nada comparado ao que Kardec revelou sobre os mundos celestes. Aqui estamos falando da sexta categoria de destinos espirituais, onde habitam seres tão evoluídos que sua compreensão do universo nos é simplesmente inatingível. Nesses mundos superiores, as provas e expiações não existem mais. Os espíritos que lá chegam transcenderam completamente o egoísmo e vivem em um estado permanente de amor universal e irrestrito. Kardec trouxe descrições de espíritos de mundos celestes que operam como administradores cósmicos, supervisionando a evolução de sistemas solares inteiros, coordenando processos reencarnatórios de milhões de almas simultaneamente e servindo como intermediários entre os mundos inferiores e as esferas divinas. Sua sabedoria é tão vasta que podem compreender instantaneamente as consequências kármicas de cada ação em múltiplas vidas futuras. Mas aqui vem o mais impactante. Esses espíritos superiores, apesar de sua elevação suprema, ainda escolhem voluntariamente retornar ocasionalmente a mundos inferiores para missões específicas. Eles vêm como grandes reformadores, cientistas revolucionários, líderes espirituais ou artistas inspiradores. Seu objetivo é acelerar a evolução moral de humanidades menos desenvolvidas. É como se o universo enviasse agentes especiais para intervir em momentos cruciais de nossa evolução. E agora chegamos ao sétimo e último destino espiritual, o mais misterioso e sagrado de todos, os mundos divinos ou esferas de pureza absoluta. Aqui estamos falando de espíritos que não precisam mais reencarnar, jamais. Eles alcançaram a perfeição relativa possível para criaturas criadas e vivem em sintonia direta com a vontade divina, imersos em uma bem-aventurança indescritível. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ao questionar sobre esses seres supremos, recebeu respostas que revelam que esses espíritos puros cooperam diretamente com Deus na administração do universo. São como embaixadores divinos que executam as leis cósmicas em todas as dimensões da criação. Seu poder é tão grandioso que podem criar mundos, dirigir a evolução de espécies inteiras e coordenar processos que abrangem milhões de anos. Mas aqui vem o mais extraordinário. Kardec trouxe a revelação de que esses espíritos divinos, apesar de sua elevação suprema, mantêm um amor tão perfeito por todas as criaturas que jamais se desconectam completamente dos mundos inferiores. Através de cadeias hierárquicas de espíritos intermediários, sua influência atinge até os mundos mais primitivos, inspirando o progresso e a evolução de todas as formas de vida. Isso significa que, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existe uma conexão invisível, mas real, entre seu espírito e essas esferas divinas. Cada pensamento elevado que você tem, cada ato de amor desinteressado que você realiza, cada momento de compaixão genuína que você experimenta, te sintoniza momentaneamente com essas vibrações supremas. Essa conexão pode ser fortalecida através da oração sincera, da meditação profunda e especialmente através do serviço desinteressado ao próximo. É como se existisse um canal direto entre seu coração e essas esferas divinas, mas ele só se ativa quando sua intenção é pura e seu amor é genuíno. Mas espere, porque você precisa saber algo que Allan Kardec descobriu
sobre o processo de transição entre esses mundos, algo que vai te impactar profundamente. Em O Livro dos Espíritos, questão 178, é revelado que o tempo que um espírito permanece em cada categoria de mundo não é fixo. Alguns espíritos evoluem rapidamente e, em poucas encarnações, saltam vários níveis, enquanto outros permanecem estagnados por milênios no mesmo tipo de mundo. A diferença reside em algo que poucos compreendem completamente. Kardec, através dos relatos dos espíritos, trouxe o caso documentado de 2 espíritos que desencarnaram no mesmo dia da Terra. Um era um milionário que havia acumulado riquezas através da exploração cruel de trabalhadores. O outro era um operário humilde que compartilhava seu pouco dinheiro com famílias necessitadas. Ambos morreram com diferença de horas, mas seus destinos foram completamente opostos. O milionário despertou em regiões umbralinas, onde seu apego doentio às riquezas materiais o manteve prisioneiro por décadas. Sua mansão terrena havia se transformado em sua prisão espiritual. O operário, em contraste, foi recebido por espíritos de luz que o conduziram diretamente a uma colônia espiritual regeneradora. Lá, ele pôde descansar, estudar as leis do universo e se preparar para uma nova encarnação em condições muito mais favoráveis. A diferença, enfatizada por Kardec, não estava no que eles possuíam materialmente, mas em como usaram o que tinham. Aqui vem algo que vai mudar sua perspectiva sobre a justiça divina. As revelações de Kardec apontam que muitas doenças, limitações físicas e desafios familiares que enfrentamos nesta vida são autoescolhidos antes de reencarnar. É como se nosso espírito, assessorado por mentores superiores, escolhesse precisamente as experiências que mais precisa para evoluir. Isso explica por que vemos pessoas que nascem em famílias disfuncionais, com deficiências físicas ou em condições de extrema pobreza. Não é castigo divino nem azar. São oportunidades de crescimento espiritual que o próprio Espírito solicitou para desenvolver virtudes específicas, como paciência, humildade, compaixão ou desapego material. Kardec documentou casos, através dos relatos de espíritos, de uma criança que nasceu cega e se tornou uma das pessoas mais alegres e serviçais de sua comunidade. Através da mediunidade, foi revelado que este espírito havia sido um juiz corrupto em vidas anteriores, que fechou os olhos para a injustiça por dinheiro. Sua cegueira física atual era uma oportunidade de desenvolver a visão espiritual que havia perdido pela ganância. Mas aqui está o mais extraordinário. Essa mesma criança, ao desenvolver uma compaixão excepcional e dedicar sua vida a consolar outros que sofriam, acelerou tanto sua evolução espiritual que os mentores superiores revelaram que, em sua próxima encarnação, nasceria em um mundo regenerador com capacidades mediúnicas desenvolvidas para ajudar na transição planetária. E agora, vem o mistério que Allan Kardec desvendou sobre como os espíritos superiores identificam aqueles prontos para avançar para mundos mais elevados. Existe o que Allan Kardec, através dos espíritos, chamou de provas de graduação cósmica, que ocorrem tanto durante a vida encarnada quanto no período entre as vidas. São situações especificamente projetadas para avaliar se o espírito realmente incorporou as virtudes necessárias para o próximo nível evolutivo. Uma dessas provas mais comuns é o que acontece quando enfrentamos traição, injustiça ou perseguição. O espírito que reage com vingança, ódio ou ressentimento demonstra que ainda precisa de mais experiências em mundos de expiação. Mas aquele que perdoa sinceramente, mantém a paz interior e até sente compaixão por quem o machucou, revela estar pronto para mundos superiores. Exemplos como o do próprio Kardec, que enfrentou calúnias e incompreensões, mas seguiu sua missão com serenidade e dedicação, confirmam essa verdade. Kardec demonstrou desapego e humildade, continuando seu trabalho incansável, e os espíritos superiores confirmaram que essa era uma prova para selar seu destino em esferas mais elevadas. Mas espere, porque existe um aspecto desses mundos espirituais que muito poucos conhecem e que vai mudar completamente sua forma de ver as relações familiares e de amizade. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos,
questionou os espíritos superiores sobre os vínculos afetivos entre mundos diferentes. E a resposta revelou uma rede de conexões que abrange múltiplas dimensões, desafiando a compreensão terrena. Os espíritos que se amam verdadeiramente mantêm laços que transcendem os limites físicos dos mundos, mesmo após a morte. É possível que seu cônjuge atual esteja destinado a um mundo superior, enquanto você ainda precisa de mais encarnações em mundos de prova, ou vice-versa. Mas o amor genuíno cria pontes interdimensionais que permitem encontros espirituais periódicos, mesmo quando os seres queridos habitam níveis evolutivos diferentes. Há relatos de espíritos superiores que regularmente visitavam colônias espirituais inferiores para acompanhar a evolução de um companheiro que ainda necessitava de mais tempo de preparação. Esse ser já havia conquistado o direito de habitar mundos celestes, mas por amor verdadeiro, escolheu adiar sua ascensão para auxiliar na evolução de quem amava. Isso nos leva a uma revelação extraordinária sobre as famílias espirituais. Kardec trouxe a informação de que os grupos familiares que se amam genuinamente na Terra são, na verdade, parte de famílias espirituais que reencarnam juntas durante múltiplas existências. Pais e filhos desta vida podem ter sido irmãos em vidas anteriores, cônjuges em outras encarnações, ou até mesmo amigos íntimos em diferentes épocas históricas. Mas aqui vem algo que vai te impactar sobre as crianças que morrem prematuramente. Kardec revelou que muitos desses espíritos são almas extremamente evoluídas que vêm à Terra em missões específicas, mas muito breves. Seu objetivo não é viver uma vida completa em mundos de expiação, mas trazer lições de amor, despertar a compaixão em suas famílias ou quitar dívidas kármicas rapidamente, através do sacrifício de uma encarnação curta e intensa. Esses espíritos, após desencarnar na infância, frequentemente se tornam guias espirituais de seus próprios pais e irmãos, ajudando-os do plano espiritual na evolução familiar. É por isso que muitas famílias que perdem filhos relatam experiências mediúnicas, sonhos vívidos ou presenças protetoras relacionadas a essas crianças. As revelações espíritas confirmam que alguns espíritos muito avançados escolhem encarnar apenas por dias, semanas ou meses, com o propósito específico de tocar corações, unir famílias através da dor compartilhada ou ensinar sobre o valor da vida através de sua breve passagem pela Terra. Sua morte prematura não é tragédia, mas uma graduação acelerada para mundos superiores. E agora vem a pergunta que vai determinar seu destino eterno. Depois de conhecer esses 7 níveis de evolução espiritual, em qual deles você se encontra atualmente? A resposta não depende de sua religião, seu nível socioeconômico ou sua educação formal. Depende exclusivamente do seu nível de amor, compaixão e serviço ao próximo. Kardec, através das comunicações dos espíritos, revelou um método infalível para identificar seu nível evolutivo atual. Observe suas reações espontâneas diante do sofrimento alheio. Se seu primeiro impulso é ajudar, sem esperar nada em troca, seu espírito já vibra em frequências de mundos regeneradores ou superiores. Se sua primeira reação é indiferença, ou até mesmo uma satisfação secreta pelo sofrimento dos outros, seu espírito ainda precisa de muitas encarnações em mundos de expiação para se purificar. Mas aqui está a esperança extraordinária que a doutrina espírita nos oferece. Não importa em que nível você esteja agora, você sempre pode evoluir. Cada ato de bondade, cada momento de perdão sincero, cada vez que você escolhe o amor sobre o egoísmo, você acelera seu progresso espiritual. É como se cada dia você tivesse a oportunidade de votar por seu próprio destino eterno. O próprio Allan Kardec, através de sua vida dedicada ao estudo e divulgação da doutrina, transformou seu próprio destino espiritual, acelerando sua evolução por séculos de progresso. Essa é a lição final que quero deixar clara. Seu destino após a morte não está predeterminado por forças externas. Ele está sendo escrito por você mesmo, a cada momento, com cada decisão moral que você toma. Os 7 mundos espirituais não são destinos fixos, mas degraus em uma escada infinita de evolução que cada alma deve subir ao seu próprio ritmo.
Se este conhecimento transformou sua perspectiva sobre a vida e a morte, compartilhe-o com alguém que precise urgentemente ouvir. E lembre-se, segundo os ensinamentos de Allan Kardec, o conhecimento espiritual traz responsabilidade. Agora que você sabe para onde vai depois da morte, depende de você decidir como quer chegar lá. Mas antes de terminarmos, você precisa conhecer as 3 sinais infalíveis que Allan Kardec identificou para reconhecer quando um espírito está pronto para ascender ao próximo nível evolutivo. A primeira sinal é a capacidade de perdoar genuinamente, mesmo os inimigos mais cruéis. Não é um perdão forçado ou intelectual, mas um perdão que nasce do coração e traz paz interior imediata. A segunda sinal é o desapego gradual às posses materiais e ao reconhecimento social. O espírito evolutivamente preparado para mundos superiores começa a sentir satisfação genuína ao dar em vez de receber, ao servir em vez de ser servido, ao elevar outros, em vez de buscar elevação pessoal. A terceira e mais importante sinal é o que Kardec, por meio das comunicações, descreve como alegria espiritual permanente. É uma paz e contentamento interior que não dependem de circunstâncias externas. Mesmo enfrentando desafios, doenças ou perdas, o espírito evoluído mantém serenidade e até gratidão pelas oportunidades de crescimento que essas experiências proporcionam. Os exemplos de vida trazidos pelas obras de Kardec, de espíritos que perdoaram, doaram e mantiveram uma alegria inabalável, confirmam a promessa de que sua próxima encarnação será em um mundo regenerador, onde poderão servir com capacidades ainda mais desenvolvidas. E aqui está a promessa final que quero deixar em sua mente. Não importa em que nível evolutivo você se encontre atualmente, sempre há esperança de progresso. Cada dia é uma nova oportunidade de avançar para mundos superiores através de pequenos atos de amor, perdão e serviço. Seu destino eterno está literalmente em suas mãos, escrevendo-se com cada decisão moral que você toma. Os 7 mundos espirituais te esperam. Para qual deles você vai direcionar seus passos a partir de hoje? Cansado de dúvidas? Os ensinamentos de Allan Kardec no nosso e-book vão transformar sua visão e iluminar seu caminho. Não espere. Clique no link da descrição e adquira agora.